Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos novamente ao canal, com histórias que o povo conta, porque Vozes do Medo. Vozes do Medo, porque todas essas histórias têm um pouco de... Bom, quando eu ouvi, pelo menos eu fiquei com bastante medo, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Clarice. Eu sou uma mulher criada em fazenda, que vive em fazenda até hoje. E eu gosto muito das histórias de Minas, porque lá foi onde eu passei a minha primeira infância, tá? Minas, Mato Grosso, Goiás. Então essas histórias que eu trago aqui são histórias que eu ouvi. E eu tô tentando passar elas pra frente do jeito que eu ouvi, tá? Porque a maioria eu ouvi quando eu era criança. Então... tô resgatando essas histórias de lendas, de contos, de folclore, mas que alguém sempre afirma que é real. A história que eu vou contar hoje é a história do Caboclo d'Água. Gente, a história do Caboclo d'Água é uma história que mexe muito comigo, porque eu já vivi uma situação, tá? Lá num rio que chama Cascata, lá em Minas. É um lugar lindo, maravilhoso. E eu vivi uma experiência que não foi muito legal lá, uma experiência de muito medo. Mas essa não é essa história. Mais pra frente eu vou contar essa. Hoje eu vou contar a história que eu ouvi do Seu João. Eu ouvi essa história do Seu João lá no Porto do Glória, lá em Minas, em Passos. E ele disse... Olha, eu vou falar pra... Eu tava lá um dia, meu esposo, meus filhos, e a gente, as crianças querendo brincar, entrar na água. Antes lá tinha uma prainha bonita, gostosa. E ele falou, olha, minha filha, não é uma hora apropriada para entrar na água, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque essas águas têm segredo. Eu vou te contar uma história que aconteceu aqui há muito tempo atrás. As pessoas pecam por não acreditarem no que elas ouvem. Elas não escutam o que os mais velhos fazem. E acaba acontecendo coisas que poderiam bem ter sido evitadas. Ele disse que morava ali no Glória, uma moça muito linda, chamava Lívia, vaidosa, brincalhona, mas que não acreditava em nada. A mãe falava as coisas, todo mundo falava, essas coisas não existem. Eu não acredito em nada disso, isso não existe. E assim era a Lívia. Ela não acreditava... A gente tem alergia. Ela não acreditava em nada. E ela gostava de ir pro rio. E a mãe dela sempre falava, menina, você não vai para esse rio, menina. Você não vai para esse rio, que esse rio é assombrado. O Caboclo d'Água mora lá. O Caboclo d'Água não gosta que vai gente sozinha ficar entrando nesse rio. Esse rio é perigoso. Não desafia o rio, não desafia o Caboclo d'Água. Mas a Lívia falava, nem acredito na minha mãe, mas não ia, a mãe não deixava, né? A mãe estava sempre cuidando, vigiando para que ela não fosse. Aí um belo dia, a Lívia chamou umas amigas, vamos no rio, depois do almoço, à tarde, eu minto para minha mãe que vou para sua casa, a gente vai lá no rio, nadar, refrescar, tá muito calor. Aí a minha mãe não gosta que eu vá, a minha mãe fala que lá tem um tal de Caboclo d'Água que pega a gente e leva pro fundo do rio. Ai, você acredita? A moça vai, eu não duvido da minha mãe, ela não ia, ela falou, não, vamos. Tanto falou, tanto insistiu, falou, tá bom, vamos chamar mais uma amiga e vamos então. Aí elas foram, a Lívia foi lá pra casa dessa amiga, falou pra mãe que ia passar a tarde lá, né? E chegando lá na casa dessa amiga, ela chamou a amiga e foram na casa de mais uma, chamar pra ir pro rio, ela não quis ir. Foram na casa de outra, também não quis ir. Sei que elas foram na casa de umas 4 amigas, mas ninguém quis ir. Tá, vamos só nós duas mesmo. A amiga, mesmo não querendo, foi acompanhar a Lívia para não deixar a Lívia ir sozinha, porque não era tão perto do rio. Aí elas foram, chegou lá, elas se trocaram lá, colocaram os shorts delas, tiraram os sapatos e entraram. Ficaram brincando primeiro no rasinho. Aí depois a Lívia falou, olha, eu vou nadar mais no fundo. A amiga falou, eu não tenho coragem. Aqui qualquer coisa a gente corre pra areia, né? E pronto. Mais pro fundo eu não tenho coragem. A Lívia era aventureira. Ela falou, eu vou mais pro fundo. E deu um mergulhão e foi. Aí demorou pra subir, a amiga já tava querendo sair correndo, quando de repente viu, ela saiu.
Ela saiu e falou, oi, tá vendo só? Não aconteceu nada. Aí ela foi tentar sair, ela sentiu que alguma coisa segurou o pé dela. Ela sentiu que alguma coisa segurou o pé dela, já começou a ficar, falou assim, eu acho que tem um galho preso no meu pé. A amiga falou, sai daí, amiga, sai daí, amiga. Mas ela não conseguia. Falou, amiga, me ajuda, me ajuda. A hora que a amiga olhou novamente, a Lívia falou, meu Deus, amiga, eu tô vendo, ele existe. A hora que ela falou, ele existe, que a amiga falou, sai daí. A hora que a amiga olhou de novo, ela já tinha sumido. A Lívia já tinha sumido. A amiga não perdeu tempo, ela não ficou ali não. Ela correu pra casa, foi na casa da mãe da Lívia e chegou lá e falou pra mãe da Lívia, olha, alguma coisa pegou a Lívia no rio. A Lívia se afogou, a Lívia tá no rio. A mãe já se assustou, porque ela viu que era 1h da tarde, 1h30 mais ou menos. Ela não tava na sua casa? Falou, não, ela mentiu, a gente foi pro rio. A mãe entrou em desespero, foi chamar o pai, que trabalhava num barracão próximo, um barracão que ele mexia com madeira. Foi chamar esse pai já chamou um monte de gente, foram tudo para esse rio. Já ligaram para vir bombeiro, tudo procurar. E quem falou que acharam? Eles ficaram 4 dias subindo e descendo esse rio e procurando, não acharam nada. Foram mergulhadores para procurar, porque acharam que talvez ela tivesse engaçaiado. E a amiga falava, não, ela falou que era ele, que era o caboclo, que ele existia, que ele pegou ela. E ninguém levava muito a sério, porque ela estava em choque, né? Tipo, viu a amiga morrer, não pôde fazer nada, não pôde salvar a amiga. E a Lívia sumiu. Nunca mais se achou, nunca mais se viu nada dela. A mãe sempre ia na beira do rio e chorava e rezava e chamava pela filha, porque ela só tinha essa filha, só tinha a Lívia, que ela perdeu ali por caboclo d'água, né? E aí alguns pescadores dizem que já viram uma figura baixinha, um hominho com o corpo todo coberto de lodo, com os olhos muito vermelhos, não tem cabelo, que é tudo preto, assim, coberto de lodo meio esverdeado, e o olho vermelho. E que ele tem a mão, tem como se fosse assim de peixe, a mão, tipo umas escamas. E diz que já viram esse ser esquisito andando com uma moça do lado. Diz que a moça vai chorando muito. Alguns lá no começo até falaram que era ela, a Lívia, ou a alma da Lívia. Diz que quando ela avista as pessoas, ela pede socorro, mas aí já pula na água, o serzinho pula na água junto com essa moça. Então, gente, diz que ele não matou ela, que não mata, que leva para as profundezas da água para fazer companhia para ele, para o caboclo d'água. Isso é o que reza a lenda. Aí o Sr. João disse que eles vão no rio mais para baixo, para as partes de baixo do rio, onde tem pedras. E que eles vêm sempre na parte da tarde, sempre depois do almoço, assim, depois 1h30, 2h, que eles sobem para esquentar sol. E que quando é caboclinho macho, que ele pega moças para levar para o fundo d'água para fazer companhia para ele. E quando é caboclinha mulher, que pega os rapazes para levar para o fundo d'água e transformar essas pessoas em monstros igual eles. Sei lá, mais ou menos isso, entendeu? Eu sei, gente, que eu já vi uma coisa parecida com isso. Então, assim, Clarice, eu não me atrevo a ir naqueles rios sozinha, lá naqueles rios grandes, naquelas pedras, aqueles lugares bonitos lá não, que é um chamariz pra gente. Tá? Aquilo ali funciona mesmo como um chamariz. E fica aí também. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente tem que tentar dar atenção. Principalmente se é os mais velhos que falam. Se se fala naquilo ali, naquele lugar, se tem uma lenda ou uma crença, deve ter algum fundo de verdade, né? Então, eu acho que cada um de nós devemos pensar bem antes de tomarmos atitudes imprudentes. A prudência pode salvar nossas vidas. Me curtam aí, se inscrevam no canal, comentem e me mandem a sua história para eu estar contando ela aqui. Beijo, até a próxima.